Vamos ler versículo 12 do capítulo 7. Essas histórias nós precisamos seguir alguns capítulos para completar a mensagem bíblica. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, estava pedindo uma palavra a Deus. Nós seguimos uma sequência, claro, dos capítulos, mas Deus precisa avivar a mensagem ao qual nós devemos pregar. E Deus me levou até o capítulo 7, aonde Samuel, depois de uma guerra, ele faz esse memorial. Pega uma pedra, ergue uma pedra em Ebenezer, e ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos ajudou. Deus deu uma palavra ao coração da igreja. Talvez não seja aquilo que você queria ouvir, mas com certeza é aquilo que precisamos ouvir. Quando eu falo precisamos, eu me incluo juntamente no contexto do que estão recebendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas antes de chegar aqui nesse capítulo 7, queria contextualizar essa história. Nós vimos o que aconteceu com Eli e seus filhos, que estavam vivendo o sacerdócio corrompido, estavam vivendo, negligenciando e pecando contra o Senhor, contra a sua palavra diante do povo. Mediante isso, o Senhor levanta o profeta Samuel com a palavra dizendo o que aconteceria com a casa de Eli. E aqui nessa história de hoje nós veremos o cumprimento da palavra de Deus, porque o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Glória a Deus. E irmãos, a partir do versículo do capítulo 4 se dá um enredo desse contexto. A Bíblia vai falar, irmãos, e nós podemos ver, e eu entendo, que esse é o pior cenário da história de Israel, depois do cativeiro babilônico, porque a arca, que simbolizava a presença do Senhor, ela é arrancada do arraial do povo hebreu. Aqui se concretiza a profecia dada de Deus para a família de Eli. Nós sabemos que aqui ainda é um período de juízes. Como nós vimos, cada um fazia o que parecia bom. Não tinha rei. O povo vivia no ciclo de pecado. E a geração que surge é uma geração que não conhece o Senhor. Mediante isso se tinha um escape, que era o templo, que era o sacerdote. E o sacerdote, por sua vez, também estava corrompido, Eli e sua casa. Porém, Deus não se deixa escarnecer. E com Deus não há vitória ou derrota. Não há derrota, melhor dizendo. O nosso Deus é um Deus de vitória. Aleluia. Ainda que o povo pereça, aleluia, mas o nosso Deus sai vitorioso. Nós vamos ver, queridos, que mediante isso, Deus levanta uma nação como chicote para castigar o povo de Deus. Essa nação é os filisteus, são os filisteus. E a partir do capítulo 4, nós vamos ver uma batalha travada, uma guerra travada entre os israelitas e os filisteus. Glória a Deus. No capítulo 3 de Juízes, irmãos, nós vamos ver que Deus permite essa nação ficar e não ser tirada do povo de Deus, para servir, para que essa nação, o povo de Deus, conseguisse ou aprendesse a lutar. Se você ler depois na sua casa Juízes capítulo 3,
nós vamos ver que Deus permite algumas nações que fiquem, aleluia, naquela terra conquistada por Josué, para que o povo de Deus aprendesse a lutar. E nós só aprendemos a lutar, irmãos, quando muitas das vezes o inimigo se levanta contra nós. Isso é uma verdade. Aí nós vamos para a Bíblia, aí nós vamos para as orações, aí nós vamos ter uma vida de consagração. Quando a luta está travada, aí nós vamos ser mais crentes. Aí nós vemos crentes que nunca apareciam na igreja aparecendo, aleluia, porque a luta apertou. E nós sabemos que, diferentemente da luta do passado, da luta que nós vamos ver aqui, que era espada, flecha e lança, nós travamos uma luta, a qual o apóstolo Paulo diz que nós estamos numa guerra contra as hostes celestiais, e nós precisamos se revestir de toda a armadura de Deus. Nós estamos também numa batalha, aleluia, e não é contra a carne, não é contra o sangue, são contra os principados e potestades. Se uma pessoa que é convertida diz que não tem essa luta, meu querido, algo está aí errado, porque todos nós enfrentamos esta batalha, quando as hostes do mal se levantam contra a nossa vida. Glória a Deus. Meus queridos, e o povo vai se levantar contra os filisteus. Os filisteus vêm para guerrear. No capítulo 4 vai falar sobre essa batalha. Os filisteus se levantam e o povo de Deus vai para a guerra. Ora, quando nós vemos Josué era um guerreiro vitorioso. Moisés também não perdia batalha. Então eles entendiam, aleluia, nós não vamos perder esta batalha. Nós temos o nosso general de guerra e nós vamos triunfar e vamos vencer, aleluia. E eles foram para a batalha contra o inimigo, aleluia. Deus tem uma palavra para a igreja nesta noite. E quando eles foram para a batalha, eles perderam. Morreram 4.000 soldados nesta batalha, nesta peleja. E eles ficaram atônitos, como o povo de Deus perde para o seu inimigo. O que estava acontecendo? O que aconteceu? Aleluia. E eu já adianto você o que aconteceu, porque no meio do povo tinha pecado, e quando se há pecado, o inimigo toma espaço, e quando se há pecado, o inimigo sai vitorioso nas batalhas, aleluia. O povo de Deus perde esta batalha, não porque Deus era fraco, e nem porque o inimigo era tão forte assim, mas por conta dos seus próprios pecados. Porque tinha pecado dentro do arraial, assim como Acã. Os irmãos sabem da história. Josué, vencedor de batalhas, tinha uma guerra contra uma nação pequena. Ele diz: olha, a nação é tão pequena, manda um pouquinho exército. E foram um pouco o exército, e saiu derrotado. Mandou mais, saiu derrotado. E ele ficou desesperado, porque nós estamos perdendo a cada batalha, a cada guerra. E foi orar ao Senhor, e o Senhor disse: tem pecado no meio do arraial, tem pecado escondido no meio do povo, aleluia. E eu vou te dar uma estratégia para aquilo que esteja em oculto seja revelado. Que Deus venha fazer isso com o seu povo, revelar o que está em oculto, trazer para fora o que está escondido, para que nós não viemos perecer na caminhada, e que o inimigo não venha tomar espaço no nosso arraial e no meio dos nossos, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Povo de Deus perde 4.000 soldados, e eles tiveram uma ideia: vamos fazer o seguinte, vamos pegar a arca que está em Siló, a gente vai lá atrás, para o meio do nosso povo. E aí a arca já deu vitórias, muitas das vezes, ao povo de Israel. O mar abriu, o Jordão abriu quando a arca estava, e assim nós vamos ter vitória. E aí trouxeram a arca. Irmãos, quando eles trouxeram a arca,
o povo hebreu deu um brado forte, jubilou de forma forte. Eu creio que eles batiam o pé no chão, gritavam alto. Chega o arraial do filisteu, ouviu os gritos dos hebreus e foram para a guerra. Perderam novamente, e foi uma perca ainda maior, que cada um fugiu para sua casa. Meus irmãos, eles queriam usar a arca como símbolo da sua vitória. Eles queriam, aleluia, eles achavam que Deus não ia levar em conta os seus pecados por ter a arca no seu meio. Eles achavam que Deus não ia se importar com a sua vida de idolatria, porque a arca estava no seu meio. Mas pelo contrário, Deus se importava, e por isso que eles saíram derrotados. Eles usaram a arca como um amuleto, símbolo da presença do Senhor, indo na frente, mas mesmo assim saíram envergonhados da peleja contra o inimigo. Quantas pessoas estão desta forma, meus queridos irmãos, vivendo nos seus delitos e pecados e achando que algumas práticas religiosas vão fazer diferença. Glória a Deus. Podem ir, irmãos, para vários cultos de libertação. Se a pessoa não tomar a atitude de mudar, não vai ter libertação na sua vida. Pode procurar várias campanhas por aí, mas se a pessoa não decidir, eu vou mudar, eu vou deixar esse pecado, eu vou deixar essa prática, eu vou tirar do meu coração esses ídolos, a vida vai continuar do mesmo jeito. Porque Jesus não leva em conta a prática religiosa, Ele olha para a vida, para como está. Veja só, irmãos, a arca chega, o povo hebreu começa a dar grito de júbilo, mas era barulho vazio, mas era animação sem vida. Nós pentecostais, nós gostamos de glória a Deus alto, amém, gostamos sim, mas em muitos casos, se isso for apenas isso, se o barulho for apenas barulho, não tiver vida, não tiver obediência, não tiver uma consagração diante do Senhor, nem Deus recebe, e nem isso amedronta o inimigo. Foi isso que aconteceu. O povo começou a jubilar, a arca está no nosso meio, começou a gritar, e foram para a batalha, e saíram envergonhados, derrotados, por conta dos seus delitos e pecados. E a arca agora é tirada do meio do povo de Deus. A arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, é tirada do arraial. Vai um soldado que escapa da guerra, chega para Eli, o homem que tinha tudo para dar certo, um sacerdote, com a sua família criada na casa do Senhor, tinha tudo para dar certo. E ele escuta a notícia: Eli, mataram os seus 2 filhos e levaram a arca da aliança. Quando aquele homem escuta isso, o texto conta que ele cai da cadeira e quebra o pescoço, porque ele sabe que a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, não estava mais no meio do seu povo. Uma triste história, irmãos, um triste relato, aleluia, de alguém, de uma família que não levou a sério a palavra de Deus. Um triste fim, aleluia. A Bíblia vai contar, irmãos, que versículo 19 do capítulo 4 vai falar sobre isso, que a esposa de Finéias e um dos seus filhos estava grávida, e nesse período ela sentiu dores para ter o filho, aleluia, e teve o filho. E quiseram animar ela, dizendo: olha, é um varão, não temas. Quiseram animar ela por conta da situação, que seria um filho que ia suceder o seu avô, o seu pai. E ela fica calada, irmãos, e ela dá um nome
para aquele filho Icabode, a glória de Deus se foi. Aquela mulher, ela passa mal no parto e também morre. Aleluia. Mas ela deixa esta mensagem: a glória de Deus se foi. Esta mulher tem a visão que ele não tem, que a glória de Deus tinha saído no meio do povo de Deus. Mas esta visão e esse entendimento foi tarde demais, porque não pensaram quando a família de Eli estava na prática do pecado, porque não pensaram na primeira derrota, quando 4.000 homens morreram, porque não entenderam que a glória de Deus não estava mais no meio do povo. Quando foram perceber e entender, foi depois de uma grande tragédia ocasionada no meio do povo de Deus e no meio da família de Eli. E na maioria das vezes a cena é essa: quando as pessoas vão entender que a glória de Deus saiu da sua vida, é depois de uma grande tragédia que se sucede no meio da família, no meio da sua casa. É depois de um grande escândalo, de um grande pecado, de um grande acontecimento ruim, aí que vai entender que a glória de Deus foi tirada. Porque não percebeu antes, porque não mudou antes, porque deixou chegar nas últimas consequências. Deus está falando nesta noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Ele morre, a arca da aliança é levada, e os filisteus, eles não destroem a arca da aliança, eles levam a arca da aliança como um troféu para o seu arraial. Aleluia. Levam como troféu para o seu arraial, lá em Asdod, como diz o capítulo 5, e colocam na sala de Dagon, para dizer que Dagon deu vitória ao povo filisteu, e o povo de Deus era derrotado. Colocam a arca da aliança dentro da sala, aleluia, onde o Deus dele, Dagon, estava, a estátua. No outro dia foram ver, Dagon tinha caído de cara para o chão, e a arca da aliança estava lá da mesma forma. Levantaram Dagon. Na madrugada foram ver, a estátua estava derrubada de novo, agora com a cabeça cortada e as mãos também, para mostrar, irmãos, que Deus continua reinando, que Deus continua com todo o poder, que Deus não perdeu o poder. Foi o povo que tinha se afastado da presença de Deus, foi o povo que tinha abandonado a Deus, trocado a Deus, aleluia, por seus ídolos e por suas práticas pecaminosas. Mas Deus continuava triunfando e reinando sobre tudo e sobre todos. Mandou uma peste de enfermidades, tumores sobre todo o povo filisteu. Tiraram, levaram agora a arca da aliança para um lugar e para o outro, aleluia, não sabendo o que ia mais fazer com aquela arca. Levam para Gade, levam para outra situação, para outra cidade. Ninguém queria receber a arca da aliança no meio dos filisteus, porque onde chegava, a nação ímpia era envergonhada pelo Deus poderoso. Aleluia. Para Deus mostrar que Deus não estava derrotado, pelo contrário, Deus continuava com o mesmo poder e a mesma autoridade que tinha. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Até que eles têm uma ideia, porque eles estavam 7 meses só com a arca no terreno filisteu e tudo isso acontecendo. E eles, olha, nós temos que fazer alguma coisa, consultar os magos. Olha, temos que devolver a arca e temos que mandar um pedido de perdão ainda. Vamos mandar peças de ouro para ver se a peste sai do nosso meio. Aleluia. E assim fizeram, irmãos. Mandaram a arca, botaram a arca em cima de uma carroça,
botaram as vacas para levar a arca e levaram para o terreno ali do povo de Deus. A partir do versículo 10 do capítulo 6 vai relatar esse fato. Chegou em Bet-Semes, aleluia, e quando já no terreno do povo israelita, o homem vê aquela arca chegando, ele se alegra, porque ele diz: a presença de Deus está voltando. A presença de Deus está voltando para o nosso meio. E ele faz o que, irmãos? Ele pega a carroça, faz ali um fogo, pega as vacas e imola com o holocausto. Meu irmão, vaca não poderia servir como holocausto. Tinha que ser um animal macho. Aleluia. E eles pegam a arca, e a arca passa a ser como se fosse algo turístico, que as pessoas chegavam para ver. Chegavam e abriam para ver o que tinha dentro. E a Bíblia diz, meus irmãos, no versículo 19 do capítulo 6, nesta brincadeira aí, Deus feriu 70 homens, como diz minha tradução, matou esses homens. Aleluia, porque eles não levaram em conta o sagrado. Aleluia, porque eles queriam fazer do seu próprio jeito, meus irmãos, e Deus não recebe coisa de qualquer jeito. Deus não recebe culto de qualquer jeito. Deus não recebe adoração de qualquer jeito. Vocês já viram aqueles irmãos: não, irmão, vou cantar aqui, mas é para o Senhor. Aí é qualquer jeito, é para o Senhor, né? Não, irmãos, é da forma dele, do jeito dele, da forma que ele quer. Ele busca verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Ninguém poderia tocar na arca se não ser os sacerdotes. Aleluia. Tinha que ficar no Santo dos Santos, como nosso irmão cantou. Mas eles queriam lá ver, queriam servir como um troféu. E Deus fulmina esses homens. Aleluia. E o texto agora que nós lemos no capítulo 7, aleluia, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que, aleluia, a arca chega, capítulo 7, que chega em Quireat-Jearim. Levaram a arca para a casa de Abinadab, deste homem. Colocaram, aleluia, Eleazar, seu filho, para que guardasse. E no versículo 2, coloca aí, varão, a arca permaneceu 20 anos e o povo de Deus se lamentava. A arca já tinha voltado há 20 anos, só que o povo não tinha regressado para Deus. É como se a presença de Deus tivesse regressado para o povo, só que o povo não tivesse regressado para Deus. E o povo ficava sem entender, irmãos. A pior coisa é isso. É Deus castigar, é Deus apertar o parafuso, a pessoa está na peneira e a pessoa não entender que está sofrendo por conta dos seus pecados. E a pessoa não entender que está passando por tudo isso por conta das suas próprias atitudes. Parece que eles não estavam entendendo que eles estavam sofrendo isso por conta da sua idolatria. Muitas das vezes nós pregamos quanto a idolatria e sobre imagens, mas certo homem de Deus falou que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Aleluia, ídolos a qual querem tomar o espaço de Deus das nossas vidas. Ídolo é tudo aquilo que você não consegue abrir mão, não consegue deixar. Aleluia. Sabe, aquilo que nas suas horas vagas você faz mais. Tem alguma coisa que nas suas horas vagas você faz mais? Cuidado, pode ser um ídolo na sua vida. Aleluia, a pessoa não consegue deixar, não consegue abrir mão. Aleluia. E o povo de Israel estava vivendo na idolatria. E Samuel, o homem de Deus, ele leva uma palavra para o povo. E Deus está falando com a igreja de Verdes Mares nesta noite. Uma palavra para as nossas vidas, para que a gente não venha se perder na caminhada. Glória a Deus. Aleluia.
versículo 3. Disse a Samuel: se vocês querem voltar para o Senhor de todo o coração, aleluia. Quem aqui quer servir o Senhor de todo o coração? Eu acho que eu desejo de todo crente, irmãos, servir o Senhor de forma inteira. A Bíblia cita tantos casos, queridos irmãos, de pessoas que naufragaram na fé por não servir o Senhor de forma verdadeira. No livro de 2 Crônicas, capítulo 25, vai falar do homem chamado Amazias, que vai dizer: Amazias era um rei que servia a Deus, não de coração inteiro, e esse homem naufraga na sua caminhada. Mas se nós queremos servir ao Senhor de todo o coração, a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar os ídolos do nosso coração para fora. Livre-se de todos os deuses. Presta atenção, não é Deus que vai tirar, somos nós que vamos tirar. Não é Deus que vai na sua casa bater na porta e dizer: olha, deixa eu entrar aqui. Não, somos nós que temos que tirar. Tirai os ídolos, livre-se dos ídolos, isso é nosso dever. Livre-se dos deuses estrangeiros, imagens, e consagre-se ao Senhor. Preste culto somente a Ele, aleluia, e Ele libertará das mãos dos filisteus. O que Deus fala nesta noite não é prioridade, é exclusividade. Deus quer que Ele seja o centro, e todo algo que tende a tomar o local de Deus no coração, que nós possamos removê-lo, aleluia, antes que o Senhor nos remova da sua presença, antes que a presença do Senhor seja tirada das nossas vidas, antes que nós sejamos o Sansão, achamos que está tudo bem, mas sejamos derrotados pelo exército inimigo, aleluia. E Samuel começa a falar: olha, vocês querem, tire os vossos deuses do vosso meio, sirva o Senhor de todo o coração. E parece que o povo entende, e parece que o povo está cansado de sofrer já há 20 anos na peleja, no chicote, escravo dos filisteus. E o povo está cansado, e o povo recebe aquela palavra dura no coração, mas recebe. Que você receba essa palavra, meu irmão, que esta palavra não caia por terra, mas que você receba no seu coração. Versículo 4: assim os israelitas se livraram dos balins. Em outras traduções dizem também dos astarotes. Balins e astarotes. Balins, Deus da agricultura. Astarotes, Deus da fertilidade, da procriação. O culto, meus irmãos, nesta época, com estes deuses, tinha prostituição no meio, tinha pecado no meio, e o pior de tudo, o povo de Deus estava lá, o povo de Deus participava, o povo de Deus estava no meio daquela imundícia toda, vivendo tudo aquilo. E Samuel diz: vocês têm que tirar tudo isso do vosso meio, tem que servir o Todo-Poderoso de forma exclusiva, para que Deus venha perdoar os seus pecados. Versículo 5: disse mais Samuel: congregai todo Israel e orai pelo Senhor. Versículo 6: e derramaram água, jejuaram perante o Senhor, aleluia. Congregaram-se em Mispa e tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram: pecamos contra o Senhor. E julgava Israel, os filhos de Israel, em Mispa. Veja só, irmãos, tiraram os deuses, oraram, jejuaram, e principal, reconheceram: pecamos contra o Senhor. É necessário reconhecer, porque se não tiver reconhecimento, não tem mudança. Como alguém vai mudar se não reconhece? Como alguém vai mudar se acha que não precisa de mudança?
Como alguém vai mudar se acha que não está vivendo no pecado? Como? É necessário reconhecer as práticas. Pecamos contra o Senhor, aleluia. E quando nós reconhecemos, nos consagramos, servimos ao Senhor de forma sincera, Ele nos dá livramento. O texto vai dizer no versículo 7 que Deus ouviu, aleluia, as nossas a oração do povo de Israel. Glória a Deus. E no versículo 7 diz: ouvindo pois os filisteus que os filhos de Israel estavam se congregando em Mispa, subiram a maioria dos filisteus contra Israel, e ouvindo os filhos de Israel, temeram por conta dos filisteus. Versículo 8: disseram a Samuel: não cesse de clamar o nosso Deus por nós. Diferente, né, irmãos? No capítulo 4, aleluia, eles pegaram os seus símbolos, confiando: nós não precisamos mudar, vamos trazer a arca da aliança para aqui, vamos ter vitória. Fizeram barulho, fizeram aquela coisa toda, aquela pompa toda, saíram envergonhados. Aqui não teve nenhum barulho, teve reconhecimento. Eu não posso, eu não tenho, mas não cesse de clamar o nosso Senhor por nós, porque Ele nos livrará das mãos dos filisteus. Israel reconheceu que a força não estava neles, mas no Senhor, aleluia, que eles não tinham nada, que o Senhor poderia fazer tudo, e eles reconheceram isso. Mediante isso, meus irmãos, Deus ouviu a oração. E os versículos vão passando, vai dizendo, versículo 9, pode passar, que quando Samuel pega um cordeiro, sacrifica o cordeiro de forma inteira, um cordeiro ainda não que mamava, aleluia, e declarou Samuel por Israel, clamou, e o Senhor lhe ouviu. E esse cordeiro nós sabemos para quem aponta, e esse cordeiro nós sabemos quem representa: o nosso Jesus, aleluia, o cordeiro que foi imolado na cruz para nos livrar da condenação eterna, aleluia. Os filisteus vêm na batalha, vêm contra o povo de Israel, e Deus, meus irmãos, brada dos altos céus. No versículo 10 vai dizer que Deus brava dos altos céus, trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, os confundiu de tal modo que foram derrotados diante de Israel, aleluia. Veja só, Baal, Deus do trovão, mas quem trovejou foi Jeová. Quem tem todo o poder é o nosso Deus. Operando Ele, ninguém pode impedir. Meus irmãos, o inimigo só cresce na vida de um crente, sabe quando? Quando esse crente dá brecha. O inimigo só avança na vida de um crente quando esse crente dá brecha por conta dos seus pecados. Mas quando estamos consagrados diante do Senhor, o Senhor peleja por nós. O Senhor troveja dos altos céus para livrar o seu povo. Os filisteus bateram em retirada, e aquele momento não poderia passar assim, desapercebido. No versículo 12, a qual nós lemos, Samuel pega o memorial no mesmo local aonde o povo de Deus sofreu a primeira derrota, no mesmo local onde o povo de Deus perdeu 4.000 homens, o povo de Deus teve uma grande vitória. No mesmo local onde o povo de Israel foi humilhado, Deus dá vitória ao seu povo. Na mesma área que o inimigo tem te afligido, meu irmão e minha irmã, Deus pode mudar este cativeiro, e o nome do Senhor pode ser glorificado ali. Se é no teu casamento, o nome do Senhor pode ser glorificado ali. Se é no teu trabalho, o nome do Senhor pode ser glorificado ali. Deus pode mudar a história. Pega uma pedra como memorial e coloca, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor.
20 anos atrás o povo estava sofrendo. Depois de 20 anos o povo saiu triunfante. Quando reconheceram que precisavam mudar. Quando reconheceram que o pecado e o erro não estavam na igreja, não estava no líder, não estava no pastor, não estava no ministério, mas estava nele, estava na sua vida. A partir do momento que nós não reconhecemos isso, nós sairíamos perdedores. Mas quando nós reconhecemos que o erro está em nós, que o problema está em nós, quando nós se arrependermos de todo o coração, tirarmos os ídolos do nosso meio, da nossa vida, Deus dará vitória. Deus dará vitória. Deus nos ouvirá. O teu casamento será outro, os teus filhos serão outros, e a sua vida espiritual não será mais um fracasso, será de bênção na presença do Senhor. Deus pode fazer isso com a sua vida, meu irmão. Deus pode fazer isso com a sua vida, minha irmã. Talvez essa história é a sua história, é a história de muitos que estão vivendo de uma religiosidade, achando que está tudo bem, culto após culto, aleluia, oração após oração, mas não há abandono, não há reconhecimento, e os deuses estão lá, e acontece coisas, você diz: por que está acontecendo? Porque o inimigo tem legalidade de entrar na minha casa e sair, fazer o que quer, porque eu não tenho autoridade dentro do meu lar, aleluia, porque talvez há pecado, há algo que precisa mudar, há atitudes que precisam ser tomadas, e quando Deus diz tirai-vos, somos nós, é nós que precisamos fazer para que o Senhor possa operar nas nossas vidas. Curve a sua cabeça nessa noite e vamos orar ao Senhor. Pai de infinita bondade e graça, Tu és um Deus de oportunidades, Tu és um Deus de vitória, Tu és o general de guerra, Senhor. Nesta noite nós reconhecemos que o erro está em nós, que a conduta errada, muitas das vezes que nós queremos enxergar no outro, está em nós, e nós queremos nesta noite mudar, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos transforme, nós queremos que o Senhor nos dê um coração igual ao Teu, Senhor. Tira todos os ídolos, Pai, tudo aquilo que está competindo contigo dentro de nós, tudo aquilo que quer roubar o Teu espaço dentro do nosso coração, tudo aquilo que quer tomar o Teu lugar dentro das nossas vidas. Tira, Senhor, todos esses ídolos. Remove, Senhor. Remove, Senhor. O Senhor tem legalidade de agir na nossa vida. O Senhor tem legalidade de agir na nossa casa. Nós não queremos viver como escravos, porque a Tua palavra diz que nós somos livres, livres para Te servir, Senhor. E nesta noite, Pai, nós reconhecemos, Pai, que se estamos de pé, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Se o inimigo não nos matou, é que até aqui o Senhor nos ajudou. Se a nossa família ainda está de pé, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Se o nosso casamento ainda não foi desfeito, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. Toma o Teu povo nas Tuas mãos, Pai. Que este culto, Pai, nós viemos colocar uma pedra de lembrança, um memorial dizendo: Ebenezer, eu vou me lembrar deste dia, eu vou me lembrar deste culto, que nunca mais nenhum filisteu irá me envergonhar, que nunca mais nenhum inimigo irá me envergonhar, porque eu decidi remover os altares de dentro do meu coração. Quem não tomar esta atitude, infelizmente, sairá de cabeça baixa para a mesma vida que está vivendo. Mas se nesta noite você tiver como marco: eu vou romper com o pecado, eu vou romper com a velha prática, minha vida eu consagro a Ti, por todos os dias Deus dará vitória. Deus fará o gigante cair,
O inimigo terá que correr na nossa presença, porque quem está conosco é o general de guerra. Os filisteus tiveram que correr, fugir, porque o povo tinha o Senhor do seu lado agora na vitória. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Continua nos conduzindo, Senhor, e nos mostrando aonde devemos andar, Senhor. Não nos deixa nos afastar dos teus caminhos, para não pecar contra ti, Senhor amado. Não deixa acontecer com a nossa família o que aconteceu com a família de Eli, Senhor. Não deixa se acostumarmos com o sagrado, a ponto, Senhor amado, de não ter mais uma reverência na tua presença, a ponto de não notar, Senhor, que o Senhor está aqui no nosso meio, passeando no meio da casa. Aleluia. Não deixa, põe temor nos corações, põe devoção, põe santidade, põe renúncia, põe amor pela tua obra, Pai. Assim, Jesus querido e Deus amado, continua com o teu povo, guiando, dirigindo, debaixo da tua proteção. Assim nós oramos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém, amém. Quem ouviu